Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Pois é, por que a gordura abdominal simplesmente não desaparece? Essa é a pergunta que, olha, frustra milhões de pessoas, né? A pessoa se dedica na academia, na dieta, mas parece que nada funciona, especificamente naquela região. A razão para isso, e é o que a gente vai ver agora, é que o problema é bem mais fundo do que se imagina. E a solução, já adianto, não está em fazer abdominal, mas sim em entender a fisiologia por trás desse acúmulo. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. A primeira coisa, o ponto de partida fundamental é entender que nem toda gordura na barriga é igual. É isso mesmo. A falha em simplesmente não distinguir os tipos de gordura é o que impede a maioria das pessoas de atacar o problema de verdade, lá na raiz. A distinção é bem clara. De um lado, tem a gordura subcutânea. Sabe, aquela camada mais macia, que fica logo debaixo da pele, é a que a gente consegue pegar. Agora, do outro lado, tem a gordura visceral. Essa é diferente. Ela é profunda, mais dura e fica lá dentro, alojada ao redor dos nossos órgãos vitais, fígado, pâncreas, intestino. E é essa gordura, a visceral, que é o verdadeiro risco para a saúde. É nela que a gente tem que focar. E olha só essa citação que muda completamente o jogo. Longe de ser um depósito inerte de energia, a gordura visceral é um órgão endócrino metabolicamente ativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gordura visceral não é só um peso extra, um estoque parado. Não, ela funciona como se fosse uma glândula, um órgão ativo, que fica bombeando substâncias direto na nossa corrente sanguínea. E o que ela secreta, então? São essas substâncias com nomes complicados, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, mas olha, não precisa decorar os nomes. O ponto crucial é um só. Todas elas são pró-inflamatórias. Na prática, o que a gordura visceral faz é criar um estado de inflamação constante, de baixo grau, pelo corpo inteiro. E essa inflamação crônica é a base, o começo de inúmeras doenças. Então, a conclusão aqui é bem clara. É inevitável. Aquela gordura na barriga não é um problema estético ou localizado. É um sintoma, um sinal visível de que existe uma desregulação metabólica, inflamatória e hormonal acontecendo lá dentro. Com isso em mente, agora sim, a gente pode começar a analisar os erros que alimentam essa bagunça toda. Vamos ao erro número 1, talvez o mais clássico de todos, a ilusão das calorias. Sabe aquela ideia de que é só calorias que entram contra calorias que saem? Pois é, a fisiologia hormonal mostra pra gente que essa conta simplesmente não fecha. Essa abordagem, na melhor das hipóteses, está muito, mas muito incompleta. Porque é o seguinte, o problema não é só quantas calorias, mas de onde elas vêm. Pensa comigo, o corpo não trata 200 calorias de brócolis da mesma forma que 200 calorias de refrigerante. Nem de perto. A fonte dessa caloria é que determina a resposta hormonal. E é essa resposta dos hormônios que vai ditar se o corpo vai queimar ou armazenar gordura. Especialmente, adivinha onde? Na barriga. Vamos ver o passo a passo de como o açúcar vira gordura visceral. É um processo chamado lipogênese de novo. Primeiro, a pessoa consome açúcar ou carboidrato refinado. Isso faz a glicose no sangue disparar e o pâncreas libera um monte de insulina. A insulina, então, pega essa glicose e leva para o fígado para guardar como energia, o glicogênio. Só que o fígado é como um armário pequeno, o espaço é limitado. Quando esse armário enche, a insulina dá uma nova ordem para o fígado. Pega todo esse excesso de glicose e transforma em gordura nova. E qual o local de armazenamento preferido para essa gordura recém-criada? Exatamente, a região abdominal, como gordura visceral. Percebe a virada de chave? Isso aqui não é só sobre calorias extras. É um sinal hormonal direto. O açúcar funciona como um comando, uma ordem bioquímica que diz para o corpo: produza gordura e guarde na barriga. É um processo ativo, direcionado e não um acidente. A solução hormonal, portanto, não é ficar contando calorias como um louco. É mudar a sinalização. É parar de dar o comando errado. Isso significa o quê? Reduzir drasticamente os gatilhos de insulina, refrigerantes, sucos de caixinha, pão branco, massas, e no lugar, aumentar o consumo de coisas que estabilizam a glicose, frutas inteiras com a fibra, gorduras saudáveis, proteínas e carboidratos complexos. Certo, isso nos leva direto para o erro número 2, a fome hormonal. Ele está totalmente conectado com o primeiro. Focar só em cortar calorias, sem pensar no tipo de comida, leva a uma falha gigantesca. Ignorar os dois nutrientes que são os mestres em controlar o apetite. Porque, olha, ignorar proteína e fibra sabota qualquer tentativa de perder gordura. Isso cria uma fome que é movida por hormônios e ainda por cima desacelera o metabolismo.
Fome não é só força de vontade, é química, é regulação hormonal. E uma dieta sem proteína e fibras suficientes cria um ambiente hormonal que torna praticamente impossível controlar o apetite e, pior, manter a massa muscular, que é o motor do nosso metabolismo. Vamos falar do poder da proteína. Primeiro de tudo que a gente come é o que mais dá saciedade. Ponto. Ela estimula hormônios que dizem para o cérebro: chega, tô satisfeito, como o GLP-1 e o PY. Ao mesmo tempo, ela suprime a grelina, que é o hormônio da fome. Ou seja, ela envia um sinal potente de saciedade para o cérebro. E de quebra, ainda preserva a massa muscular, que é o que queima calorias. E aí entra a fibra como a parceira perfeita da proteína. Primeiro, ela forma tipo um gel no estômago, o que retarda a digestão e prolonga a sensação de que estamos cheios. Mas o papel metabólico dela é ainda mais crucial. A fibra suaviza os picos de glicose e de insulina. Lembra do erro número 1? A fibra ajuda a evitar justamente aquilo. E de bônus, ainda alimenta as bactérias boas do nosso intestino. É uma dupla de ataque fantástica. Então, o que acontece quando não se come proteína e fibra o suficiente? A gente cria uma verdadeira tempestade metabólica. O resultado é fome constante, perda de músculo, o que derruba o metabolismo, e o corpo continua recebendo sinais para armazenar mais e mais gordura. É a receita para o desastre. Mas a aplicação prática é bem mais simples do que parece. A ideia é garantir que toda refeição, do café da manhã ao jantar, tenha uma fonte de proteína e uma fonte de fibra. No café da manhã, ovos com aveia. No almoço, frango com folhas verdes. No lanche, umas nozes com uma maçã. É essa estratégia que muda completamente a resposta hormonal do corpo à comida. Então, o grande insight, a ideia principal para levar dessa nossa análise é exatamente esta. Gerenciar a gordura abdominal é sobre gerenciar sinais hormonais e não apenas contar calorias. O foco precisa sair da matemática e ir para a biologia. A gordura abdominal responde a comandos, a sinais, e as nossas escolhas alimentares são os principais emissores desses sinais. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Neste exato momento, o corpo está recebendo sinais para armazenar gordura ou para queimar gordura? Cada refeição, cada escolha está enviando uma mensagem. E entender a natureza dessas mensagens é o primeiro e o mais importante passo para finalmente resolver o problema da gordura abdominal de uma vez por todas. Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se esse vídeo te ajudou, não se esquece de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima análise. Até a próxima!